Olá pessoal, tudo bom? Hoje falarei sobre alguns dos importantes compositores de balé e se você quer ser um bailarino profissional ou é apenas um fã da dança, você precisa conhecer esses compositores. Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de dança! O primeiro compositor de balé sobre o qual eu falarei é o mais famoso de todos, pois trata-se de Tchaikovsky, que nasceu na Rússia em 1840 e é o compositor cujo trabalho é celebrado por sua profundidade emocional e melodias inesquecíveis. Ele foi um pioneiro em trazer qualidades sinfônicas para a música de balé, tornando-a tão central para a produção quanto a coreografia. Tchaikovsky escreveu os 3 balés mais conhecidos que existem no repertório: A Bela Adormecida, O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes. Esta última é a sua música muito reconhecível, que praticamente qualquer um saberia, mesmo que não fosse um fã de balé. Pois, obviamente, todo mundo conhece os desenhos da Disney e ali eles usaram a sua trilha sonora para o filme de animação A Bela Adormecida. Então esse é um compositor que, mesmo que você não saiba o nome, você o conhece, porque você já ouviu sua música desde menino. Ele trabalhou diretamente com Marius Petipa, no balé A Bela Adormecida, como eu já disse, e ali o coreógrafo, quando precisava de algum tipo de solo ou tantos compassos para determinada dança de conjunto, era prontamente atendido pelo compositor. Tchaikovsky e Petipa trabalharam lado a lado especificamente para o balé O Lago dos Cisnes, que, a título de curiosidade, quando estreou, foi muito mal recebido. Mas agora, é claro, tornou-se um dos balés mais icônicos de todos os tempos. E temos uma das suas partes, o Cisne Negro, que virou até um grande filme no cinema de Hollywood. Tchaikovsky escreveu O Quebra-Nozes em um momento muito difícil de sua vida, pois ele acabara de perder a sua amada irmã. Então foi muito difícil para ele escrever essas músicas, ele estava muito preso à lembrança dela. Mas de repente, como que numa epifania, as coisas simplesmente abriram-se para ele. E subitamente, como um milagre, parece que sua irmã abriu as portas e ele foi capaz de criar a mais bela partitura que conhecemos hoje para a dança. E o Quebra-Nozes, dos 3 balés escritos por ele, foi o último. Muitas pessoas pensam que Tchaikovsky fez o seu nome através desse balé, mas ele já era muito famoso em todo o mundo quando o compôs. Você já deve também ter ouvido falar no balé Jewels, de Balanchine, onde tem a peça Diamonds, que é com música de Tchaikovsky. Balanchine utilizou muitas músicas de Tchaikovsky, não necessariamente escritas para serem dançadas, mas que se tornaram belos balés. E entre essas partituras eu destaco a deliciosa Serenata para Cordas, sobre a qual Balanchine coreografou a sua obra mais conhecida, o balé Serenade. O próximo compositor sobre o qual falarei foi também muito coreografado por Balanchine, pois trata-se do russo Igor Stravinsky, nascido em 1882, e ele revolucionou a música com suas ousadas inovações em harmonia rítmica e estruturou suas colaborações com Sergei Diaghilev, o grande empresário dos balés russos, que o trouxe para o Ocidente, e aí foi criado o modernismo para o balé, através das músicas de Stravinsky, que é um daqueles compositores que você tem que ter um conhecimento de para onde ele está querendo ir, pois para ouvidos despreparados ele é um pouco mais difícil de se ouvir. E é muito difícil também contar seus balés, ainda que eles carreguem um certo romantismo, como no Pássaro de Fogo, por exemplo, mas se você já for dançar uma Sagração da Primavera, prepare-se. Ali ele fez loucuras. Ele também compôs o concerto para violino coreografado por Balanchine, que é uma joia rara. Os 2 russos criaram muitos balés para o New York City Ballet, em Nova York, obviamente,
e então grande parte da sua produção foi feita nos Estados Unidos. A música de Stravinsky realmente desafia os dançarinos a ouvir e a contar, pois há compassos em 9, outro compasso em 13, depois 2 em 12, depois 1 em 6, 2 em 4, aí faz 1, 1, 1, 1, aí um contratempo e passa para um 7, e às vezes estruturalmente nem sempre faz muito sentido. Então, como bailarino, você não pode ir simplesmente executando os movimentos automaticamente. Você tem que realmente ouvir e contar para então dançar uma música de Stravinsky, o que é uma ótima maneira de desenvolver a musicalidade. O terceiro compositor sobre o qual falarei é Léo Delibes, e ele compôs 2 balés muito famosos, que foram Sylvia e Coppelia. Delibes nasceu na França em 1836 e ficou conhecido por sua música lírica e expressiva. Seus balés são celebrados por seu charme, orquestração vívida e melodias memoráveis. É claro, sua obra mais famosa é o balé Coppelia, que é uma partitura encantadora e feliz, com alguns momentos de pura genialidade. Alguns momentos são bem especiais, como, por exemplo, o pas de deux do casamento, ou a Valsa das Horas, o terceiro ato. Esse é um balé com um tema não muito dramático, onde ninguém morre no final. E esse final é uma celebração da felicidade. Um outro balé de Delibes, Sylvia, como eu falei anteriormente, ele não é muito conhecido, mas o Royal Ballet de Londres faz uma versão completa do coreógrafo Frederick Ashton, mas é uma partitura que você provavelmente já ouviu, mesmo que você não saiba. Essa é uma peça que você reconhecerá famosa, que é o Pizzicato, que é dessa obra, e muitas vezes essa música é usada para fins cômicos, em desenhos animados. Essa é uma daquelas peças musicais que você fica cantarolando na cabeça depois de ouvi-la. Outra peça de Delibes que tenho certeza que você conhece, ou já ouviu antes, é da ópera Lakme, e se chama The Flower, que é um dueto onde uma soprano e uma contralto têm uma oportunidade de interpretar uma das mais belas músicas escritas para vozes humanas. Delibes também contribuiu com algumas músicas para o Corsário, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Antes eu falarei do compositor número 4, que é um dos meus favoritos, pois trata-se de ninguém menos do que Sergei Prokofiev, nascido na Rússia em 1891 e cuja música combina técnicas modernistas com extrema beleza lírica. Sua obra escrita para balé e conhecida por sua profundidade em narrativa e temas baseados em personagens. Ele escreveu Romeu e Julieta, Cinderela e Pedro o Lobo. Essas são as obras mais conhecidas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar delas. A partitura de Romeu e Julieta é tão exuberante e romântica, soa tão bonita, pois trata-se de uma partitura perfeita. E você pode quase que literalmente ler a peça de Shakespeare ouvindo essa música. Outra partitura brilhante é a do balé Cinderela, que por outro lado é um pouco mais sombria, mas ele meio que deu uma reviravolta na história, e aqui a música soa um pouco mais estranha do que em Romeu e Julieta, mas há um pouco mais de qualidade sinistra. Então é isso que eu acho tão interessante em toda a obra. Mas o último pas de deux, para mim, é a música mais bonita de todo o repertório do balé. Eu afirmo que até mesmo a valsa do baile possui essa qualidade sinistra, como eu já falei, e o relógio, quando vai bater as 12 badaladas, é como se você estivesse em um limite do tempo. Nesse balé, a fada madrinha tem um tema muito sublime e as meias irmãs dançam ao som de uma música jocosa. Ele até usa alguns instrumentos para significar certos personagens. Ele faz isso mais do que qualquer outro compositor de balé. Ele realmente tinha um talento especial para criar temas de personagens. Esse é outro daqueles compositores que, mesmo que você não conheça, você reconhece sua música, pois eu tenho certeza que
Todo mundo já ouviu a famosa dança dos Capuletos em Romeu e Julieta. Alguns outros balés que Prokofiev escreveu, que você já pode ter ouvido falar, foi, por exemplo, Pedro e o Lobo, que não é frequentemente feito por companhias de balé, mas é uma peça musical muito famosa. Nessa música, a maneira como ele usa a emoção do violino e dos outros instrumentos, cada um significando um personagem da obra, é coisa de gênio. Ele tinha a capacidade de transmitir emoções e personagens profundos e sentimentos humanos mais do que qualquer outro compositor. Não se trata apenas de música bonita para um balé. Há uma emoção realmente profunda e de grande respeito em seu trabalho. O quinto compositor sobre o qual falarei é Adolphe Adam, nascido na França em 1803 e celebrado por suas contribuições para balés românticos e óperas. Seu trabalho é elogiado por sua expressividade dramática e charme melódico. Ele compôs um balé muito conhecido chamado Giselle, que é a sua peça mais icônica. Ele também contribuiu para o balé O Corsário, como eu falei anteriormente. A música de Giselle é tão bonita que fugia dos padrões melódicos compostos para os balés até então. O adágio do segundo ato é uma partitura que toca com suas cordas o coração de quem está vendo ou ouvindo essa música. Ele tinha a capacidade de contar histórias, como a parte da cena da loucura de Giselle, ou quando podemos ver as Willis correndo pelo cenário lúgubre. Você pode ver a profundidade do desespero no final e o perdão em sua música no final do balé. É verdadeiramente lindo. Esse é um balé considerado um dos mais icônicos e famosos que praticamente todas as companhias do balé do mundo dançam. Mas Adam compôs mais de 40 óperas e Giselle ficou como sendo uma das suas obras, basicamente a mais conhecida. O sexto e último compositor que você deve saber, há tantos outros que eu não estou falando aqui, mas esses 6 você deve realmente conhecer. Esse que falarei agora é Leon Minkus, nascido na Áustria e que se tornou uma figura proeminente no balé russo. Sua música é celebrada por sua melodia e adequação para contar histórias através da dança. Minkus serviu como compositor oficial de balé no Teatro Bolshoi em Moscou e mais tarde no Teatro Mariinsky de São Petersburgo, onde colaborou com diversos coreógrafos, incluindo Marius Petipa, com o qual compôs balés muito famosos, entre eles Paquita, ambientado na Espanha, assim como outro balé da dupla, Dom Quixote, que é ambientado em uma vila da Espanha e apenas uma espécie de história mais rústica do que Paquita, que se passa na realeza espanhola. Então ele compôs esses 2 balés diferentes e ainda um outro ambientado na Índia, La Bayadère, a bailarina do templo. Todas as 3 partituras distintas são muito bonitas, feitas pelo mesmo compositor. Minkus foi mestre em criar essa profundidade emocional, como a entrada das sombras na Bayadère, onde as bailarinas descem uma rampa que simboliza o Monte Himalaia, e aí ele alcança uma tamanha profundidade que faz com que suas partituras sejam o que são. Como Tchaikovsky também, ele trabalhou muito de perto com Petipa, e acho que essa é outra razão especificamente para esse balé funcionar tão bem, porque ele podia dar a Petipa exatamente o que ele precisava para o seu balé. Tipo, Petipa precisava de uma grande dança para um grupo aqui, ou um solo místico para um outro momento ali. Isso com certeza foi uma razão porque tudo isso funcionou tão bem. O balé Paquita completo é raramente feito, mas muitas vezes o terceiro ato é tirado do contexto e provavelmente há mais variações nesse balé do que em qualquer outro lugar.
E o que eu acho realmente interessante é que a música está voltando e as pessoas estão começando a trazer Paquita de volta. Então eu encorajo você a dar uma olhada em seus canais especiais aí no YouTube, pois há muita coisa de Paquita para ser vista. Há uma versão coreografada pelo coreógrafo francês Pierre Lacota para a Ópera de Paris, que eu assisti recentemente no YouTube e que vale muito a pena conhecer. Então, esses são os 6 compositores que você realmente precisa saber se você tem algum interesse em balé ou apenas quer começar a sua jornada nesse belo métier. Comece com esses 6. Existem tantos outros compositores diferentes e famosos que, se fizéssemos um mergulho profundo, eu poderia fazer um vídeo sobre 60, 70, 80 outros compositores de balé. Mas esses são os que eu realmente acho que você precisa saber. E se você quer se tornar um profissional de dança, você precisa conhecer essas partituras, você precisa conhecer essas músicas. Hoje em dia, com o YouTube, tudo isso se torna muito fácil. E penso que você tem a capacidade de ouvir nuances dentro dessas partituras. E quanto mais você tem a capacidade de ouvir notas diferentes, melhor bailarino você será. Então, se você quiser mergulhar fundo na musicalidade, deixe-me saber nos comentários se você tem um outro compositor favorito que eu não tenha mencionado aqui, e quem sabe eu faça até um outro vídeo sobre esse novo tema. E se você gostou desse meu vídeo, dê aquele seu like amigo, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos, pois assim estaremos fortalecendo a comunidade da dança em nosso país. Eu fico por aqui te desejando boas músicas e lindos balés, pois isso é o que não falta. Um forte abraço e até o próximo vídeo.